Bom dia, crianças! Hoje é sexta-feira, 20 de agosto de 2021. E na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar com o livro Ler e Escrever. Então, hoje vocês irão fazer a atividade 6B, Jogo dos 7 Erros, das páginas 33 e 34, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje com o livro do Ler e Escrever. A professora vai subir a tela, eu coloquei aqui, a atividade, olha, 6B, o jogo dos 7 erros. Então, vamos lá, a professora vai ler com vocês e aí eu vou explicar o que vocês irão fazer, tá bom? Então, olha lá, número 1. Vocês gostam de cinema? Já ouviram falar em Charles Chaplin, o Carlitos? Com esta atividade, além de conhecer este divertido personagem que marcou a história do cinema, vocês terão de descobrir os 7 erros ortográficos, observando as duas versões do texto. Após descobrir os erros, complete a tabela com dicas que ajudem a decidir a forma correta de escrever. Então, a professora vai ler o texto com vocês. Olha, texto A, nós temos o texto A e o texto B. Os dois textos falam de Charles Chaplin, tá? Mas vocês deverão aí, ao ler, observar o porquê a palavra está escrita errada. Então, viu o erro ortográfico? Risque, sublinhe, circule, faça no texto um risquinho embaixo da palavra, tá? Para vocês não perderem aonde está essa palavra, tá bom? Então vamos lá. Chaplin, o Carlitos. No início do século XX, o jovem artista britânico Charles Chaplin deu grande impulso e revolucionou o cinema mundial. Com seus filmes mudos, os roteiros de suas comédias do gênero pastelão retratavam situações do cotidiano de personagens urbanos comuns, como mendigos e vagabundos, fazendo um humor atemporal, sagaz e universal. Quando a linguagem corporal e a mímica não bastavam para explicar as situações do enredo, legendas curtas entrecortavam as cenas. Os textos mantinham, porém, as críticas sociais do versátil e genial cineasta, dançarino, ator, roteirista, diretor e produtor. Uma de suas mais famosas frases é a persistência é o caminho do sucesso. Então, pessoal, olha, agora a professora vai ler com vocês o texto B. Chaplin, o Carlitos. No início do século XX, o jovem artista britânico Charles Chaplin deu grande impulso e revolucionou o cinema mundial com seus filmes mudos. Os roteiros de suas comédias do gênero pastelão retratavam situações do cotidiano de personagens urbanos comuns, como mendigos e vagabundos, fazendo um humor atemporal, sagaz e universal. Quando a linguagem corporal e a mímica não bastavam para explicar as situações do enredo, legendas curtas entrecortavam as cenas. Os textos mantinham, porém, as críticas sociais do versátil e genial cineasta, dançarino, ator, roteirista, diretor e produtor. Uma de suas mais famosas frases
é a persistência e o caminho é o caminho do sucesso. Então, bom, nós lemos aí os dois textos, né? Trata-se da mesma pessoa, tem o mesmo texto, né? A mesma história, o mesmo enredo, porém, né, a atividade hoje ela chama-se o jogo dos 7 erros. E nesses textos, nós temos aí algumas palavras escritas de maneira errada. Então, nós vamos começar a completar aqui, ó. A primeira, né, o quadro, vocês têm o quadro com 7 linhas e 3 colunas. Na primeira coluna, vocês vão colocar a palavra que está escrita errada. Na segunda coluna, vocês vão escrever a palavra já corrigida, a maneira correta, a palavra correta. E uma dica ortográfica que vocês deverão dar aí para a atividade dos 7 erros, tá bom? Em matemática, vou subir aqui um pouquinho, pessoal. Em matemática, nós vamos trabalhar com o livro do EMAI e nós vamos fazer hoje a atividade 9.2, a medida de comprimento, da página 59. Só que para a gente fazer essa atividade, como nós não estamos na sala de aula, né, na escola, estamos em casa, vocês vão trocar, né? A atividade pede para medir a carteira, o tampo da mesa do professor. Vocês vão, observação. Para realizar as atividades, substitua o tampo da carteira pelo tampo da mesa. Então, em vez de vocês medirem, né, o comprimento aí do tampo da carteira, vocês vão medir aí o tampo da mesa da casa de vocês, tá bom? Pode ser da mesa de cozinha e da mesa de centro lá, se tem alguma mesinha na sala, pode medir também, tá ok? Então, eu vou pôr agora a atividade para a gente poder dar sequência. Atividade 9.2. 1. Meça o comprimento do tampo da mesa sem fazer uso de uma régua e escreva sua solução. Então, nós temos aí algumas ferramentas, né, para verificar aí o comprimento de um objeto, né, de uma plataforma, vamos por assim. Então, eu tenho aí a régua, nós já vimos isso, né, todo mundo já sabe, a régua, a trena, né, o metro, temos a régua que eu já falei, e o palmo, nós podemos usar, com as mãos, o palmo, e nós vamos medindo em palmos, tá? Bom, aqui nessa primeira atividade, aqui está pedindo para não fazer o uso da régua, dessa régua comum aí que vocês têm, tá? Em casa, que vocês usam para fazer as atividades de arte, algumas atividades de matemática, tá? Então, sem usar a régua, vocês vão medir o comprimento do tampo da mesa da casa de vocês, tá bom? Então, aí vocês podem usar outros meios para fazer essa medição. No número 2, compare o resultado obtido por você com o de um colega. Eles foram iguais? Escreva suas conclusões no espaço abaixo. Como também, né, nós não estamos na sala de aula, vocês vão fazer assim, olha. Vocês vão pedir a ajuda de um adulto para fazer esta atividade. Então, você vai escolher
um objeto para medir a mesa da casa de vocês. E uma pessoa da família vai escolher outro objeto. Por exemplo, eu escolho na minha casa o metro, né? Um metro, uma fita métrica. Já uma pessoa adulta da minha casa, uma outra pessoa, pode ser minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho, vai escolher medir a mesa com o palmo, vai usar as mãos para medir. E aí, cada um de vocês dois, né, vai colocar aqui o resultado que obteve, a solução, como que vocês mediram. E depois vocês vão comparar no 2, tá? Você vai comparar se deu o mesmo tamanho certinho, se deu diferença, qual foi a conclusão que vocês chegam, tá? Depois nós vamos para o 3. Agora meça o tampo da mesa com uma régua e compare o resultado com o do colega. O que aconteceu? Escreva suas conclusões no espaço abaixo. Então aqui, olha, depois que você mediu, você lá escolheu a fita métrica, aí a mamãe ou o papai ou o irmão mais velho escolheu medir a mesa com um palmo. Vocês fizeram a comparação. Deu o mesmo resultado? Foi igual a medição? Qual é a conclusão que você chegou? Tá? Aí você vai pegar a sua régua e vai medir com a régua a mesa que você e o seu irmão mediu. A pessoa que está te ajudando mediu, tá? E aí você vai medir com a régua e vai comparar para ver se deu o mesmo resultado, tá bom? E aí, logicamente, né, vocês vão escrever aqui nesse quadradinho a conclusão em que você chegou. Deu o mesmo resultado? Foi igual? Todo mundo mediu? Não deu nenhuma diferença? Ou deu diferença na medição? Ou para mais ou para menos? Então você vai escrever, tá? Neste quadradinho todas as conclusões que você chegou. Tá bom, meus amores? Bom, por hoje é só, né? Hoje é sexta-feira, vocês são excelentes alunos, merecem um pouquinho de descanso, né? Depois de uma semana de muito estudo, de muita dedicação, tá? Então hoje tem pouquinho atividade para fazer. Terminando essas atividades, vocês vão fotografar, me enviar as fotos, tá? Se tiverem alguma dúvida em alguma atividade, pode me chamar, tá? Fale da sua dúvida que eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira possível, tá bom, meus amores? A nossa aula termina, né? Eu desejo a todos aí um excelente final de semana, tá? Com muita paz, muita saúde, né? Porque saúde é o que interessa, o resto não tem pressa e até a nossa próxima aula, tá? Conto com a presença de todos vocês. Um beijo no coração de vocês e até mais. Fiquem com Deus.